Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula, onde vamos tratar um pouquinho sobre essas veias empreendedoras que correm na gente, né? Eu costumo dizer que há dois tipos de personas no mundo do empreendedorismo, né? Aquela pessoa que e já iniciou a carreira profissional sendo um empreendedor de fato, nunca assumiu nenhuma responsabilidade contratual junto a uma empresa, mas já iniciou as atividades já com sua veia empreendedora, já buscando atuar de forma autônoma. E existe aquela outra pessoa que atualmente trabalha dentro de uma empresa, é um seletista, tem um contrato ali com aquela empresa, mas que em paralelo consegue atuar de uma forma inicial no empreendedorismo, né? Dividindo a sua jornada em duas, né? Não no sentido de uma sobrepor a outra, mas complementando a outra. Então, tem pessoas que trabalham de segunda a sexta dentro de uma empresa, mas que tem o seu MEI ou que não tem ainda, mas que atua de uma forma autônoma no sábado e no domingo, por exemplo. E qual a expectativa dessa segunda pessoa, essa segunda persona? É que o negócio próprio cresça a ponto dele poder tomar uma decisão e decidir por sair do trabalho contratual com aquela empresa para que consiga cuidar do seu próprio negócio. Então essa aula é para você. Você que já atua como autônomo, que está começando o seu negócio ou que já existe, já tem o seu negócio, mas que não sente que ele ainda está profissionalizado. E também para essa pessoa que tem a sua jornada dupla e que tem o interesse ali de tomar uma decisão em breve para que consiga se dedicar 100% ao seu negócio. O nosso objetivo aqui é bater um papo sobre os aspectos iniciais de um negócio, né? Como é difícil empreender no Brasil. Realmente não é fácil, mas não é impossível, tá? A gente tem informações abertas nas leituras na internet, nas mídias especializadas, que falam sobre as taxas de fechamento de negócios em menos de um ano, né? Infelizmente, por falta de profissionalização e organização financeira, muitos CNPJs fecham todos os anos. E essa realidade, ela acontece. E infelizmente a gente não consegue no ensino tradicional prever os acontecimentos na vida real que vão acontecer e a gente acaba não se sentindo preparados para vivenciar aquela realidade. E acaba que o nosso sonho às vezes sai pelos nossos dedos e a gente não consegue cumprir ali o nosso objetivo de empreender com eficácia. Mas essa aula aqui é justamente para você que quer aprender na prática, que quer entender um pouco mais com pessoas experientes. A minha experiência, eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro da área intraempreendedora. Eu trabalhei muitos anos dentro de duas grandes empresas, onde eu pude viver na realidade a estruturação máxima de um negócio, onde as empresas realmente, de fato, eram gigantes e eram empresas que me ensinaram muito em relação a ter uma estrutura, ter uma organização setorizada dentro de um negócio, e isso me trouxe uma bagagem indescritível. Mas, em paralelo, eu também, nesse mesmo período, até mais um pouquinho, eu trabalhei como empreendedora. Eu sempre tive o meu próprio negócio, com essa jornada dupla nos finais de semana, à noite, sempre trabalhando muito. Então, eu tenho a experiência dos dois lados da moeda, de ter iniciado um negócio como MEI, de ter vivido todas as dificuldades que talvez vocês estejam enfrentando agora, e também, depois, evoluindo para um outro negócio, onde tinha assim um CNPJ com uma sociedade, num local muito mais movimentado, um negócio com equipe, com funcionário CLT registrado. Então, essa experiência dos dois lados da moeda me trouxeram uma bagagem muito boa, um networking muito bom e uma experiência que eu posso compartilhar para ajudar a você a não ter que cometer os mesmos erros que eu cometi na minha jornada empreendedora. Quando eu comecei o meu primeiro negócio, que era uma loja de roupas no bairro onde eu morava, eu tinha ali, abri um MEI, né?
e eu não tinha nenhuma noção do que eu ia enfrentar pela frente. A primeira coisa que eu falo para vocês é em relação a sonhar. Eu sei que é legal a gente sonhar, é importante sonhar, mas o sonho, ele tem que estar acompanhado de um planejamento. Eu era uma jovem muito sonhadora, com 19 anos de idade, e eu acabei de fato metendo os pés pelas mãos muitas vezes em algumas coisas que eu decidi fazer. Por exemplo, eu abri uma loja de roupas num local que era próprio, então eu fiz uma obra para construir uma loja e o bom é que eu não precisava pagar o aluguel, mas eu precisei investir para criar a estrutura física no local. Foi um investimento válido, inclusive ela existe até hoje, está alugada. Depois que eu fechei o meu negócio, uns 8 anos depois, eu mantive a loja fisicamente lá e a estrutura da loja foi tão boa, tão bonitinha, que ela não para de ter pessoas interessadas em alugar. Então a loja, graças a Deus, nunca fica sem pessoas interessadas em alugar. Porém, vamos voltar aqui para essa minha parte do empreendedorismo, que pode trazer muitos conhecimentos para vocês. O sonho, quando a gente sonha demais. A loja era de roupas e no começo eu queria desenhar meus próprios modelos. Conheci uma costureira numa cidade próxima e eu desenhava e ela costurava. É claro, eu era muito jovem, não tinha condições alguma daquilo ali ficar perfeito, né? Porém, não ficava, eu vendia todas as peças realmente, mas me tomava muito tempo, porque eu trabalhava já numa empresa, né? E eu tinha essa outra jornada aos finais de semana. Então, nossa, era muito cansativo. Final de semana eu ia para lá, eu ficava desenhando à noite, entregava para a costureira, ela fazia do jeito que eu queria, devolvia. Mas você confeccionar é muita responsabilidade. Você começar um negócio já confeccionando, e eu não tinha noção de estilista, como estilista nenhuma, né? Eu não tinha nenhum tipo de formação nisso. A minha formação é toda em empresa, na parte de administração, negócios. Eu não tinha nenhum tipo de know-how na parte de moda, mas tudo bem, eu me inspirava no que tinha no mercado, gostava, fazia, vendia. Se não vendia, eu tinha que ficar com aquele prejuízo ali, porque a peça era feita para mim, não tinha como trocar, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado, a gente sonhar. A gente ter os nossos sonhos, é óbvio, vale a pena, tudo funciona, mas a gente tem que ter o pé no chão, de que a gente precisa começar aos poucos, adquirindo a experiência primeiro, para depois alçar voos maiores. Um segundo ponto importante que eu aprendi, eu abri o MEI, apesar de trabalhar já numa empresa, mas eu abri o meu MEI naquele momento, comecei a fazer as transações comerciais ali. Tinha uma pessoa para me ajudar, né? Porque a loja funcionava de segunda a sexta e eu não estava lá. Então eu tinha uma pessoa para me ajudar em parceria. E depois que isso, eu desisti de fazer, confeccionar, porque eu não estava conseguindo ter uma constância, tanta criatividade assim. Eu tinha esse problema de que o produto que estava ruim eu não tinha como trocar, porque era feito para mim, eu não tinha comprado numa fábrica. Então acabou que aquilo me trouxe um pouco de gastos inesperados, porque eu não fiz nenhum tipo de planejamento. Existe uma ferramenta na internet que vocês podem aproveitar, que é uma modelagem só para você refletir quando você está com o seu negócio. Isso vale para o negócio que já existe e para o negócio que vai começar, mas principalmente para o que vai começar. Que é o Canvas. O Canvas é uma modelagem de negócio que tem um modelinho na internet, você pode pegar. É um quadrante onde você olha e você consegue, ele te inspira, ele te instiga a pensar nas consequências, nos riscos, a pensar no que pode acontecer de errado, a pensar nas oportunidades. Ele não é bem uma SWOT, tá? Desculpa se eu tô falando alguns termos aqui mais técnicos, mas vocês podem pesquisar na internet que vocês vão conseguir ter mais acesso à informação. E também, se eu puder te ajudar, se quiser se comunicar comigo de alguma maneira, eu consigo colaborar. Mas na internet tem tudo, gente. Hoje em dia é muito fácil
fácil você consegue ter acesso, pelo menos para você ter uma base ali, para você refletir sobre tudo o que pode acontecer com o seu negócio. É óbvio que ele não vai te trazer uma realidade, porque a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo. Mas te traz um senso de reflexão, um planejamento mínimo ali para você começar o seu negócio. Então, essa ferramenta é muito legal de vocês utilizarem, tá? E cuidado, eu não tô falando do Canva, aquela ferramenta de criar artes. Não, eu tô falando do Canvas. É um modelo de planejamento de empresa, onde você reflete sobre as possíveis coisas, quais são as suas vantagens, quais são as possíveis coisas que podem acontecer, qual é o mercado em que você está inserido. Então, tenho ali um esqueleto que você pode utilizar como modelo para você pensar sobre as coisas que podem acontecer ali no seu negócio, para te trazer um pouco de reflexão. E aí, eu não fiz, né? Eu não fiz isso e só vivi aquele meu momento empreendedor ali. Durou muito tempo, graças a Deus, mas nossa, como eu aprendi. Eu realmente tive momentos ali tão nova. Mas o empreendedor é assim, né? O empreendedor é corajoso, ele vai. Eu era assim, mas eu era corajosa com o pé no chão. O pé no chão é uma coisa importante. Apesar de eu ter perdido muito dinheiro nessa época e muitas vezes ao longo da minha vida empreendedora, mas eu tava ganhando uma segurança porque eu tinha o meu outro emprego. Então eu era aquela segunda persona que eu falei no início aqui dessa aula, que é a persona que tem uma segurança e tem uma segunda jornada. Era assim, durante muitos anos foi assim a minha vida, por mais de 2 décadas. Aí, bom, voltando aqui, o que mais a gente pode tirar, né, desse meu período ali, né? Eu fazia uma junção da minha vida financeira com a minha vida pessoal. Então, por exemplo, eu tinha um cartão de crédito já nessa época, um cartão de crédito com um limite e a empresa não tinha. Esse é o maior problema do MEI, do pequeno empreendedor, porque, de fato, como a empresa ainda não existia, não tem movimentação financeira para justificar que você consiga comprar as coisas a prazo pela sua empresa, diferente da sua vida que você já está vivendo. E aí você consegue ter ali uma movimentação, você consegue justificar um prazo, consegue justificar um lastro financeiro que faça com que os parceiros te deem crédito, né? O cartão, os bancos te deem limites, coisa que no empreendedorismo, quando você começa, a sua empresa não tem, ela é nova, aí o banco não quer te dar crédito, limite no seu cartão de crédito da empresa, aliás, nem libera cartão de crédito, né? Muitas vezes. Se você vai num fornecedor, quando eu comecei a comprar nas fábricas, né? Eu ia num fornecedor, o fornecedor falou, não, mas seu CNPJ é um MEI e não tem nenhum ano de fundação, então não me dava um limite, eu não conseguia limite no meu cartãozinho de crédito, então era muito difícil tudo, então não tem jeito. E eu acho que vocês passam por isso, de ter que comprar coisas no cartão de crédito da pessoa física para abastecer as despesas, né? E a matéria-prima da pessoa jurídica. Isso é muito comum. Porém, existe uma maneira de vocês conseguirem fazer uma organização. Ainda que nesse início vocês precisem fazer essa junção financeira, é válido que você tenha um cartão só para as coisas da empresa, porque pelo menos você nesse início você já começa não misturando as suas coisas pessoais das coisas profissionais, no sentido que você vai ter um cartão só para aquilo ali. Ou se puder nem usar o cartão, comprar à vista, fazer esse investimento é o melhor cenário. Mas assim, se você nunca abriu o seu CNPJ MEI, nem tudo dá para ser MEI. Tá? Mas se você não abrir o seu CNPJ, você não vai conseguir nunca fazer essa divisão. E essa divisão, gente, ela começa dentro da nossa cabeça. É uma divisão que começa dentro de nós. Acaba que eu era muito sonhadora, então a minha empresa tinha marca, eu criei marca, as sacolinhas das roupas vinham numa sacolinha personalizada, tinha logo na frente da minha loja, era uma loja muito bonitinha,
Então, assim, eu realmente, essa parte de profissionalização, graças ao meu background dos lugares onde eu estava trabalhando, né, aquilo ali me trouxe essa diferenciação entre a Camila empreendedora e a Camila pessoa física. Então, esse entendimento, essa mentalidade sempre eu tive. Até demais, inclusive. Tive de forma desenfreada. Mas, e essa mentalidade é necessária. Ainda que não seja, por favor, que não seja muito exacerbada, para que vocês não metam os pés pelas mãos sonhando demais. Mas é importante que tenha essa mentalidade de separação para você se sentir um empresário, uma empresária. Porque essa mentalidade, ela traz para você esse senso de organização, de profissionalização da sua empresa. Senão, gente, há uma mistura. Você não consegue se diferenciar. Você usa os mesmos perfis nas mídias sociais, os mesmos números de telefone. Você não se profissionaliza, não usa um uniforme, não consegue fazer essa separação de maneira que você se empodere. Então você não tem isso e acaba que você não dá o devido valor ao seu negócio. E se você não abre o seu CNPJ, pior ainda. Porque o que te valida como um cidadão? Um RG, um CPF, que agora tudo ficou unificado no CPF, né? O CPF, ele te valida como cidadão. E o que valida a sua empresa como uma empresa? Para os bancos, para a sociedade, para os órgãos, né, municipais, estaduais, federais, o quê? O seu CNPJ. Então, é muito importante que você crie uma identidade profissional para sua empresa, porque se você nunca começar, você nunca vai conseguir ter o seu limite de crédito, você nunca vai conseguir galgar voos maiores. Por mais que você fale assim, mas é um imposto que eu vou ter que pagar, é uma coisa a mais que eu vou ter que pagar. Gente, mas é necessário. É necessário ter essa profissionalização se você quer que o negócio cresça. Não existe, é como se o negócio fosse um indigente. Se você... Indigente é porque ele não é gente, né? Mas vocês entenderam o modo de dizer. É como se ele não existisse, e não existe mesmo. Ele só existe de forma informal. E aí, o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir prestar serviço por uma empresa que necessita que você emita a nota fiscal. Você nunca, na verdade, você próprio nunca vai sentir que você de fato tem um negócio, porque você não deu esse passo importante que é a profissionalização da empresa. E tem muitos outros aspectos, gente, aspectos assim de apresentação pessoal, apresentação profissional. E eu sei que nós, empreendedores, a gente não tem tempo para nada, porque a gente tem que fazer o marketing, o financeiro, a gente tem que fazer as vendas, a gente tem que fazer o serviço ou o produto acontecer, a gente tem que organizar nosso dia a dia pessoal. É tudo muito confuso, eu sei. E eu consumi muito conteúdo ao longo da minha vida no ensino tradicional, né? Porque eu fiz faculdade na UF, eu fiz MBA no IBMEC, na FGV eu fiz também gestão financeira, estou fazendo mais um agora na PUC. Eu sempre estou estudando, eu leio muitos livros e todos esses ensinamentos me fizeram chegar até aqui hoje, né? E conseguir ter esse bate-papo com vocês. Mas existe a vida real, existe a vida prática, aquilo que ninguém ensina nesses locais tradicionais e que eu posso te ajudar. Eu posso trazer para você um conhecimento muito prático para que você, mesmo tendo a sua rotina aí desenfreada, você consiga colocar em prática e consiga profissionalizar e organizar o seu negócio, principalmente a parte financeira, para que você tenha paz de fazer a sua vida pessoal acontecer em tempo que a sua empresa se desenvolve. E se você é a persona 1, você vai ficar feliz porque você investiu no seu negócio e deu certo. E se você é a persona 2, que precisa tomar coragem do seu negócio crescer para que você possa deixar a segurança de lado, que chegue esse momento. Então, eu tenho aqui, esse foi um bate-papo, mas eu tenho aqui um método que eu desenvolvi na minha vida, que eu utilizei e que eu compartilho com vocês em um curso muito simples, muito mão na massa. Ele é muito rápido, eu fiz de uma maneira que como eu gostaria de ter, de uma maneira muito básica, mas não básico de ser raso, básico de ser simples de aplicar, porque eu vivo na minha vida, na pele,
a falta de tempo, como a gente precisa organizar, principalmente para nós mulheres que temos outras atribuições com o filho, com a casa, e a gente ainda quer cuidar dessa nossa vida profissional, e é legítimo esse querer, tudo bem querer, e eu acho bom que queira mesmo, para a gente ter a nossa independência, a gente se empoderar, né? Depois de tudo que as mulheres passaram ao longo do tempo, mas este curso é para você que quer fazer o seu trabalho acontecer de uma maneira muito simples e que vocês tenham resultado. Porque, gente, eu cansei de comprar coisas que na hora que eu olhei, meu Deus, é muito complexo, eu não vou conseguir usar isso no dia a dia. Então é importante que você consiga usar. Esse foi o meu jeito de fazer, eu acredito que vocês vão gostar muito, e esse curso, ele tem aquela garantia, né, que todo mundo dá, que é a garantia de que se você não gostar, dentro de 7 dias você pode cancelar, a gente devolve o seu dinheiro, mas eu tenho certeza que se você assistir o curso até o final, você vai perceber que eu não ensinei nada muito mirabolante, são coisas, dicas de ouro, práticas simples, mão na massa, que vão abrir a sua mentalidade de uma maneira rápida, que você consiga fazer hoje. Se você conseguir concluir o curso em uma semana, você já começa a praticar, e esse é o meu verdadeiro interesse, que você pratique, que você de fato tenha resultados, que a sua vida cresça, que você se desenvolva, que o seu negócio cresça e, acima de tudo, que ele cresça e que ele se torne estável, mas não no sentido de não crescer, no sentido de você poder sobreviver dele, que você não volte atrás em ter que voltar para a segurança do mercado de trabalho, mas que você consiga viver da renda do seu negócio, da sua empresa. Esse é um verdadeiro interesse do meu coração, que você consiga atingir esse objetivo. Vem aqui participar com a gente e depois conta pra mim o que você achou e se de fato fez sentido pra você e se você conseguiu aplicar tudo, tá bom? Vem com a gente, clica aqui no link e eu vou esperar você no curso junto com a gente. Um abraço!